Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como já vimos no dia de ontem, Jesus resgatou o valor da palavra empenhada e mostrou que a nossa palavra deve bastar por si própria, sem a necessidade de emitirmos juramentos a fim de autenticá-la. Jesus levou esta questão tão a sério que voltou a falar sobre este assunto, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do verso 16, onde lemos: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Nestes versos em especial, Jesus denunciou a hipocrisia dos escribas e fariseus, que era parte da classe religiosa da época, pronunciando um ai sobre a vida daqueles homens, ao dizer, ai de vós, condutores cegos. Este ai de Jesus foi frontalmente contra os muitos juramentos que costumeiramente se faziam e contra os fatores de corrupção que havia neles. Inicialmente, alguns rabinos procuraram impedir o povo de fazer votos e juramentos com o objetivo de evitar a corrupção do que pensavam ser os juramentos apropriados e úteis na prática religiosa. Como isso não foi possível, porque o povo era muito inclinado a essa prática, os próprios rabinos simplesmente passaram a fazer certas distinções sobre o poder e a validade de diversos juramentos. Eles passaram a classificar os juramentos e alguns eram, por assim dizer, considerados mais importantes. Dependia do objeto pelo qual o juramento era feito. Esta prática se tornou tão esdrúxula, tão ridícula, que havia levado as pessoas a pensarem que o ouro do templo fazia um juramento tornar-se obrigatório, mas o próprio templo não validava qualquer juramento. Que o sacrifício sobre o altar fazia um juramento tornar-se obrigatório, mas que o próprio altar não validava qualquer juramento. Por tal razão, muitas pessoas passaram a fazer juramentos solenes que não pretendiam realmente cumprir, escolhendo assim cuidadosamente os objetos à base dos quais jurariam para que os seus juramentos pudessem ser invalidados. Percebem a que ponto chegaram? Se aqueles escribas e fariseus realmente estivessem interessados na seriedade e na prática da religiosidade sincera, teriam eliminado completamente todo e qualquer tipo de juramento. Por tal razão é que Jesus Cristo combateu duramente aqueles religiosos, apontando para o fato de que tais distinções não passam de pura insensatez. Aqueles homens gloriavam-se da sua profunda espiritualidade, mas Jesus definiu aqueles mestres como sendo guias cegos e insensatos. E ao considerá-los guias cegos, Jesus os feriu em seu orgulho espiritual, que era o que os impedia de ver as coisas com a devida clareza. Ressalto que Jesus chamou aqueles homens de insensatos ou tolos. E na quinta-feira passada, quando do estudo que eu fiz sobre a ira, eu mostrei que Jesus havia condenado duramente a prática de chamar ou considerar um irmão como sendo insensato ou tolo. Portanto, ao proferir estas duras palavras contra os escribas e fariseus, utilizando-se deste termo, Jesus demonstrou a seriedade da sua acusação. Jesus Cristo é Deus, e ele pode sim proferir este tipo de pronunciamento
pois tem autoridade para proceder desta forma. Finalizando, meus amados, Jesus ensinou que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações. Se nossa palavra dada for sim, que seja sim. Se for não, que seja não. Jesus ensinou que os seus discípulos devem afastar-se de todo tipo de falsidade tão comum neste mundo controlado pelo maligno. Jesus ensinou que honestidade e integridade não nascem como virtudes naturais, mas precisam cuidadosamente ser desenvolvidas e cultivadas na vida dos seus discípulos. Jesus nos ensinou que a sinceridade deve ser absoluta, ou seja, sempre devemos querer dizer o que estamos dizendo. Sempre devemos falar a verdade e aquilo que é direito, e não aquilo que talvez seja vantajoso ou aquilo que alguém desejaria ouvir. Sempre devemos ser sinceros, e não apenas quando proceder assim nos é algo vantajoso. Precisamos entender que se não mantivermos a nossa palavra, não seremos dignos de confiança. Havia um tempo em que se dizia, palavra de rei não volta atrás. E quando isto era dito, significava que quando alguém que tinha autoridade, moral, honra, dizia alguma coisa, era para valer, porque a palavra bastava. Houve um tempo em que um fio de bigode de um homem era o suficiente como prova do empenhamento da palavra. Hoje em dia, nem o bigode inteiro, junto com a barba, parecem resolver. Por exemplo, hoje, quando as autoridades falam, suas palavras não são muitas vezes nem consideradas, pois na maioria das vezes elas não são mantidas porque não são verdadeiras. As pessoas estão usando as palavras para tapear ou trapacear os outros. Hoje em dia, honrar a palavra empenhada a alguém parece que se tornou uma tarefa muito difícil. A palavra por si só, pura e simples, parece que caiu no descrédito pelo mau uso abundante que tem sido feito dela. Todavia, eu volto a afirmar, o Senhor Jesus deixou bem claro que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, pois o que passa disto é de procedência maligna. Eu encerro esta reflexão citando as palavras do salmista que no Salmo 51, no verso 6, assim afirmou perante o Senhor: eis que te comprazes na verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito e amado, obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Deus, que em tempos onde as palavras parecem não ter o devido valor, onde as pessoas muitas vezes não estão dispostas a sustentar aquilo que dizem, quando as pessoas falseiam tanto com a palavra, a ponto de ter que jurar para tentar, de alguma forma, autenticar a sua fala, o Senhor nos chama à responsabilidade de que o nosso falar seja um falar puro, verdadeiro, um falar único, que não dê duplas interpretações, que não seja uma palavra que volte atrás, que não seja um tipo de tapeação ou de trapaça sobre a vida de quem quer que seja. O Senhor nos chama, como cristãos e como discípulos teus, a seguirmos o teu exemplo, a falarmos a verdade e a palavra que procede da nossa boca seja uma palavra fiel e verdadeira. Fazendo assim, Senhor Deus, sabemos que estaremos cumprindo a tua vontade e vivendo uma vida digna do Evangelho e glorificando o teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não ter que usar de artifícios, de juramentos ou coisas que venhamos a fazer para tentar, de alguma forma, dar consistência ao que dizemos. Que sejamos firmes no nosso sim, no nosso não, e que o Senhor nos dê graça para vivermos dessa maneira, para te honrar e para te bendizer.
No nome precioso do Senhor é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.